Graça e paz, amados. Que bom que você veio, saiu da tua casa nesta manhã e veio mais um dia na presença do Senhor, junto com seus irmãos, né? E na presença dele estamos todos os dias. A diferença é que é junto com os nossos irmãos. Que bom. Falando nisso, né? Como nós temos o bom costume de falar alguns salmos e versículos, eu gostaria de abrir com vocês e relembrar Salmos 133. Faz tempo que a gente não fala este salmo, né? Vamos falar juntos. É um salmo pequeno, mas com muito conteúdo. E se você já tem um bom costume de ler a Bíblia, é fácil de entendê-lo. Senão a gente dá algumas dicas. Salmo 133, todos juntos. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Mais uma vez, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Como nós falamos esses dias, vamos procurar decorar, meditar alguns salmos e versículos, mas também entendê-los, né? Não fazer como o papagaio. O papagaio também a gente ensina e ele decora o Salmo 133 e fica até engraçadinho, né? Na voz do louro. Mas você não é um louro, você é um filho do rei, e essa palavra, ela é vida e poder, e ela é uma palavra rema, uma palavra que se transforma em ação na tua vida. Então ele diz claramente que para o Senhor, diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união. Que coisa difícil no século 21. Que coisa difícil. Ainda mais nós que somos cheios de preconceitos e preconceitos. Esse preconceito é por minha conta. É um conceito antecipado sem conhecer uma pessoa. Então eu quero te dizer nessa manhã que você não tem direito de julgar ou de falar que não vai com aquela pessoa ou com aquele irmão, não vai com o jeito daquele irmão, não concorda com a frase isolada que o irmão ou a irmã falou, sem você ter pelo menos conversado 1 ou 2 horas com esse irmão ou com essa irmã. Então você não tem direito de falar isso. Se você faz isso, você está ofendendo o corpo de Cristo. Você não conhece a pessoa, então, ou não me conhece, né? Você conhece aqui, de ver aqui, mas eu já fui na casa de muita gente, e se me convidar eu vou. E quando não convida também a gente aparece, né? De vez em quando, mas é bom convidar e marcar. Mas numa boa conversa se resolve muita coisa. Jesus fazia isso. Nos sermões, geralmente era uma boa conversa. E naquela boa conversa ele pegava muita coisa do que tinha na lei e do reino que ele estava trazendo à terra,
ele transformava aquilo em parábolas e contava uma história. Talvez você não pegou essa época, mas dos 40 para baixo, nós pegamos os nossos pais contando histórias. E dos 70 para baixo, mais ainda, que não tinha a televisão. Então, era uma fogueira, interior, não sei porque que tinha que fazer fogueira, podia estar o calor que fosse, mas tinha fogueira, ou senão no fogão de lenha, e ali o pai e a mãe contavam histórias para os seus filhos, e naquelas histórias estavam os ensinamentos, estavam incutidos naquelas histórias, e a família conversava, e por falta de conversa, e por falta de diálogo, a família tem sido destruída. Por falta de conhecimento, diz o Senhor, o meu povo tem sido destruído. E também entre nós, irmãos, eu não vou muito com o jeito daquele irmão. Isso chama empatia, né? Talvez porque você é mais recatado, é mais reservado, o irmão é mais espontâneo, mais alegre, e você não concorda com o jeito dele. Ou talvez você é muito alegre, muito espontâneo, e o irmão ou a irmã é mais tranquilo, mais calmo, e você não concorde. Mas isso não quer dizer nada. Isso é alma, isso é o seu jeito, não tem nenhum problema. E se fosse todo mundo igual? É uma coisa muito chata, né? Todo mundo igual? Tem que ter a diferença. Pensou se no casal, os dois têm costume de falar e de brigar? Então, geralmente, um casal que dá certo, um briga e o outro fica quieto. Quando os dois brigam, é divórcio. Quando o casal dá certo, geralmente um briga e o outro fica calado. Dá certinho. Aí depois que aquele exaltado e que ficou nervoso, a gente chama para conversa. Vamos conversar, não é assim, esse ponto de vista aqui, eu está errado, tal, vamos conversar. Mas no nosso meio também, para cumprir esse salmo, há uma dificuldade muito grande, por causa desse preconceito, conceito antecipado de uma pessoa sem conhecê-la. Então você não tem direito de falar que não concorda, não vai com a cara ou com o jeito. Agora, depois que você comeu junto, andou junto, e sabe quem é, não, eu sei quem é, eu sei. Já comemos juntos, já andamos juntos. E até é bom, porque quando alguém vem falar algo pejorativo do irmão ou da irmã, você diz assim, não. Você está totalmente enganado. Essa pessoa não é assim, eu conheço. Isso aqui é alguma frase isolada que você pegou, é algum momento de nervoso da pessoa que você pegou, é algum momento inoportuno que você pegou, mas essa pessoa, na íntegra, ela não é assim. E nós podemos fazer, ou se não, a pessoa vem, não, porque... aí você fala, não é não. Mas a comunhão. E diz que é bom e suave. Deus está comparando aqui como um pai de família. A coisa que deixa vamos falar das mães, que é mais sentimental, mais alma. A coisa que deixa uma mãe mais alegre na vida é o Dia das Mães, será? Uma coisa que deixa uma mãe muito feliz, muito alegre mesmo. Principalmente uma mãe que tem vários filhos, como a minha, né? É ver os filhos bem, não é isso? É ver os filhos em comunhão, é ver os filhos se dando bem. Isso deixa um pai e uma mãe feliz. E Deus está comparando aqui com isso. Ele está dizendo que é bom e é suave, que os irmãos vivam em união. Ele faz umas comparações com a unção. Ele diz que é como um óleo precioso, é como uma unção que vem do alto, é comparado com a unção de Arão, o primeiro sacerdote. Do tempo de Moisés, é claro, mas ele compara como aquela unção que foi muito óleo derramado na cabeça de Arão e o óleo escorreu pela barba. Ele diz que é uma unção tão gostosa que aquilo impregna, que aquilo desce, aquilo passa para o corpo todo, uma coisa linda.
Ele compara também como um orvalho que desce sobre o Monte de Hermon, um monte muito conhecido, e como aquele orvalho não é nem a chuva, é um orvalho, e que renova aquelas plantas, que renova aquela vegetação todos os dias. Talvez a gente não está vendo chuva em São Paulo. E um dos perigos é a umidade do ar que está baixa, é o orvalho. Toda vez que fala umidade do ar, é o orvalho. Sem o orvalho não tem nada. E muitas vezes está faltando na igreja esse frescor, esse orvalho de Deus. Regar. Eu vou proteger o meu irmão com unção. Eu não vou deixar falar mal do meu irmão, da minha irmã, não vou deixar. Mesmo que seja, mesmo que mereça, mas eu não vou deixar. Eu vou cobrir ele com unção. Eu vou cobrir com o orvalho. Eu vou lá, vou ver o que está acontecendo. Eu vou sentir as dores juntos. Eu vou ter comunhão. E diz que isto alegra o Senhor. E ele diz depois que ali o Senhor ordena bênçãos. Mas você vai entender o contexto. Não é no monte. Ele diz que naquela comunhão, ali, naquela comunhão, o Senhor ordena a bênção. Quantos irmãos que são curados, são totalmente sarados depois de uma boa conversa. Existem casas que nós nem precisamos orar. A gente ora só por agradecimento. Mas só na conversa, só de ouvir a pessoa, que é uma coisa que a gente não gosta muito, né? A gente gosta de falar. Mas só de ouvir a pessoa. Alguém parou para me ouvir. Alguém me deu atenção. Ele disse que é como esse orvalho, que vai trazer um frescor, trazer vida. A pessoa está quase morrendo. Vai trazer vida e ela revive. Diz que ali, no meio dessa comunhão, o Senhor ordena bênção. Amém? Então, esse aqui é só o Salmo 133. É só o Salmo 133. A gente decora tão assim de cabeça e de praxe que acaba ficando... A gente acaba perdendo a essência do salmo, do que o salmista quer falar. E todos esses salmos são cânticos, né? Também tem um cântico desse salmo. A gente cantava algum tempo atrás. Muito bom também. E era o que o salmista queria passar. Eu fico olhando as letras de Davi e outros, né? Mas eles passavam exatamente o que eles estavam sentindo. Quando Asaf fala no Salmo 73, ele fala o que ele estava sentindo. Ele fala, nós somos o Israel de Deus, somos a igreja de Deus, mas eu olho para a prosperidade do ímpio e me incomoda. Eu olho o ímpio se dar bem e me incomoda. Eles estão gordos e quando não está bem... vai passear, vai fazer um cruzeiro, vai fazer uma viagem, melhora, e vai dar uma volta no shopping. Pastor, mas isso aí não resolve o problema. Eu sei que não, mas momentaneamente resolve. Não vai resolver o problema crônico, mas aquele problema momentâneo, uma ida no shopping e gastar um dinheirinho resolve. Vai falar que não. Então, alegra o coração na hora. E Asaf, ele transmite isso, dizendo, isso me incomoda. O rico, até na sepultura, é diferente. Parece que o cara que maquiou ele, o Nilo está dizendo, parece que está rindo, parece que é uma maquiagem especial, parece que ele está... E é mesmo, é uma maquiagem diferente, não é aquele quebra-galho que a gente paga lá no cemitério para o cara que traz o corpo, dá um quebra-galho. A gente geralmente a gente dá um 100zinho para ele e fala, quebra o galho aí, porque está feio na foto, viu? Tá ruim de ver. Aí o cara traz lá, mas não é aquilo, é uma maquiagem especial. E o defunto fica bonito mesmo. E Asaf fala isso. Mas nós estamos tratando sobre dízimos e ofertas e falando sobre prosperidade do seu povo. Prosperidade da igreja.
Eu dizia, domingo passado, que uma das marcas dessa igreja é um povo próspero e uma igreja que não fala muito de oferta. Então, você que já conhece bem do assunto, fica tranquilo, aguenta aí, aguenta por amor do seu irmão. Porque tem muita gente no nosso meio que tem muita dúvida sobre esses assuntos. Porque chega alguém de outra religião e diz, olha, lá na nossa religião não tem esse negócio de oferta. Oferta é boas dádivas. Aí chega outro e diz, não, isso aí está na lei. Aí chega outro e diz, não, isso aí é o que senti no coração. Irmão, isso não existe mais. Se você for dar o que sentir no seu coração, irmão, misericórdia. Mas que nem eu disse domingo passado, a moeda de Deus... Qual moeda que vai embora primeiro? A moeda de Deus, do menino. Quem não estava, nós falamos, só vou repetir, para quem não estava, a gente contou que a mãe deu 2 moedas para o menino ir para a igreja, para a escola dominical, e falou, essa moeda você dá de oferta, na hora que as professoras pedirem, e essa aqui é do sorvete. E ele andando tropeçou, e uma das moedas caiu no bueiro. Ele falou, lá foi a moeda de Deus. E é essa que a gente... E a gente faz igual ele, a gente está rindo, mas a gente está rindo da gente mesmo, né? Estamos rindo de nós mesmos. É a primeira moeda que vai embora na hora do aperto, é a moeda de Deus. É onde nós temos segurança. É onde nós temos segurança. Vamos abrir lá no... segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, nós falamos no 9. Vou só ler com vocês a respeito disso, né, de ofertas, de coleta, essa parte toda. Mas, quanto a essa área, nós somos, muitas vezes, vagarosos, podemos melhorar. Tá bom. Essa igreja aqui, amados, é um milagre. É um milagre. Não força texto, não força, e Deus tem dado graça. Pastor, não força nada. A única oferta que nós tínhamos aqui, alçada, ou a oferta que passava para tirar aqui, que era na ceia, a essa agora passou para o gasofilácio. E o gasofilácio é um lugar muito importante, porque Jesus estava lá na porta olhando, viu? Quem está na porta olhando é Jesus. Não foi isso lá? Ele viu a viúva pobre? Ah, não tem ninguém olhando, não tem? Jesus estava lá, olhando. E Jesus viu todo mundo colocando oferta. E ele viu uma viúva colocando a última moeda. Exatamente. E ele continua na porta vendo. Continua olhando o nosso gasofilácio. Tem esse gasofilácio aqui, tem um no nosso coração também. Capítulo 8, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Isso. Na outra versão diz que superabundou. Isso. Aqui ele está dizendo, porque segundo, diz o versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está falando dessa igreja aqui porque chamou a atenção dele. Tinha as coletas, mas essa igreja em especial chamou muito a atenção do apóstolo, porque ele viu que a maioria do povo, eu não sei qual era a cultura da época, mas deveria ser a maioria lavrador ou criador de gado, provavelmente, e estava em crise, a situação não estava boa lá não.
Eu não sei se a perseguição de Roma tinha empobrecido muito a região, porque Roma detonou, acabou com tudo. Mas Paulo está dizendo que eles estavam passando muita prova de tribulação. É o que ele diz aqui. Muita prova de tribulação. Isso. E diz que houve abundância de gozo na vida deles. Houve uma alegria, uma abundância, uma alegria de poder contribuir com a coleta para os santos. E diz que este gozo, como na sua profunda pobreza, abundou ou superabundou em riquezas da sua generosidade. Ele não está falando de riqueza em volume, dinheiro. Paulo aqui está olhando para a riqueza da generosidade, de pessoa que não tinha como. Eles estavam sendo apertados pelo sistema, como nós estamos sendo agora. Dá a entender que nós, olhando para o cenário do Brasil, dá a entender que eles estão querendo acabar com o Brasil. Dá a entender que tem alguma coisa. E espiritualmente tem mesmo, é maligno, né? Porque esses homens, eles são guiados por demônios. E você que é eleitor, não tem A e nem B, não tem direita e nem esquerda. Isso aí é papo furado. Ali está todo mundo na mão do mesmo diabo. E muitas vezes até a bancada evangélica. A corrupção está em todo lugar. E são demônios. São principados e potestades na cabeça desses homens. E aqui eles passaram um momento como o nosso, um momento de grande tribulação. Então Paulo não deve ter forçado com eles. E como Paulo não forçou, eles falaram, não, nós queremos também participar da coleta para os santos. Nós queremos também, nós podemos. É onde ele conclui, o pastor Lilo está dizendo no verso 5, ele conclui, dizendo que não somente fizeram isso, como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles fizeram isso voluntariamente. Não foi uma troca, como se vê hoje na tal da teologia da prosperidade. Não foi troca. Deus não faz barganha, gente. É tudo dele, para ele e por ele. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu. Aliás, ao contrário, o dinheiro de Deus é que está no nosso bolso. Tome cuidado. Nós falávamos de dízimo de 10%, hoje o dízimo é 100%. Ele é todo. Simplesmente você separa a 10ª parte e põe na mão do Senhor. Mas os 90 que ficou na sua mão é dele também. E você tem que tomar cuidado como vai administrar. Porque é dele. Então, cuidado como administra. Geralmente, o que fica guardado é só aquele que a gente põe na mão do Senhor. Porque o resto a gente não fica com nada. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é o problema, não é o dinheiro. Ah, pastor, se eu ganhar... Não é o dinheiro. Em alguns casos, raríssimo, de quem ganha um salário mínimo. Tinha uma irmãzinha viúva e pobre também, ela dizia, pastor, tá difícil, eu falei, traga o seu dízimo. É salário mínimo, traga o seu dízimo. Gente, vamos ser sinceros, por favor. Quem ganha salário mínimo é 926 ou 36? 37. Dá 93,70. Para quem ganha isso, R$ 937, tirar R$ 93,70, faz falta ou não? Vamos ser sinceros? Sim, faz. Mas eu disse para ela, traga. E depois a senhora vem falar comigo. Se faltar alguma coisa. É o que ele faz, ensinou para a gente.
Ensinou para nós pastores. Aí faltou, não deu para pagar a água, não deu para pagar a luz. Traz a sua conta de água, traz a conta de luz. Não deu para comprar. Não, a gente vai dar um jeito. Pastor, como é que você vai dar jeito? Simples, a matemática é simples. Quem ganha 4, 5 mil reais, tirou 400 ou tirou 500, faz falta? Não deveria, né? A palavra é não, mas não deveria. Mas porque ele não abundou em riquezas de Deus no coração, o cara pode ganhar 4, faz falta, ganha 5, faz falta, ganha 10, faz falta, porque não tem administração de Deus no coração. Gente, o meu menino agora está melhor, está prosperando, o que está no interior, está indo bem. Mas uma vez ele comprou um tênis que era R$ 1.100. Eu falei, você vai pisar em cima de R$ 1.100? Tem que pôr no seguro uma coisa dessa para dar uma volta com ele. Aí ministrei no coração dele, falei, para de ser bobo. Isso chama ostentação. Isso é orgulho. Para de ser bobo. Com isso daí, eu compro sapato para 5 anos. 200, 150, você compra um sapato de excelentíssima qualidade. Né? Ou 5 pares, né? Mas aprendeu. Está prosperando, está indo bem, tá, faz consórcio, compra alguma coisa, administra. Está indo bem, aprendeu, está indo bem. Mas o problema não é o dinheiro. Porque tudo bem, está lá no salário mínimo, então tá bom, esses aí são os nossos pobres e as nossas viúvas. E Jesus falou que sempre vai ter. Não tem como. E essas pessoas são necessárias. Elas são aferidores de Deus na vida daqueles que têm. Esses pobres e necessitados, eles são juízes de Deus, são aferidores de Deus. É para ver o termômetro daquele. Não é folgado não, tá? Não é porque não, trabalha, muitas vezes não tem condições, outras vezes até precisa. E depois eu falei só dos 5 e do 10 mil, né? E quando chega nos 50 mil, tomara que você chegue, nós vamos falar disso depois, tomara que você chegue, mas de 50 mil em diante, a maioria não devolve dízimo. Pergunta para os pastores que eles te falam. A maioria dá uma oferta. E quando devolve, quer mandar no dízimo, quer chegar no pastor e falar, pastor, você deveria fazer assim, assim, assado, eu estou dando aqui, eu ganhei R$1 milhão, então eu vou te dar R$100 mil, eu quero que você faça isso, aquilo. Irmão, ele falaria, leva o seu dinheiro de volta, vai embora com o seu dinheiro. Aqui é teocracia, aqui é Deus que dá direção. Não é democracia, é teocracia. Aqui Deus dá direção. E Deus sempre sustentou a sua igreja e sempre manteve a sua igreja com aquele povo que ganha pouco. Com aquela irmã, as irmãs, principalmente na hora da oferta, eu não sei de onde que elas tiram, que sempre tem. Eu acompanhei a Assembleia de Deus, o homem sempre dava aquele jeito, mas as irmãs eu não sei de onde tirava, da bolsinha daqui, ou de algum lugar e tal, e saía dinheiro, não sei de onde, mas as irmãs sempre. E Deus sustentava, sustenta, e ainda sustentará muitos ministérios assim. 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 Com essa turma aqui, que da sua profunda pobreza, eram pessoas pobres, os irmãos da Macedônia. Pessoas pobres. E disse que da sua profunda pobreza, Deus os ajudou. Eu quero ministrar nessa manhã com vocês, falando um testemunho também, que eu nunca dei testemunho aqui de onde a gente saiu, e como Deus fez na minha vida, na vida dos meus vizinhos, dos meus amigos, na minha família. Né? Eu fui o primeiro da família a vir para a igreja evangélica, de uma família católica, e
e culpa do Paulinho do som, aí eu estou aqui. Eu vinha da escola com ele, e a mãe dele, que era a irmã Geralda, me adotou o André também, nosso diácono André, e tinha paciência com a gente, e as obras dessa mulher ainda falam da memória dela, está na memória. E foi uma grande mulher de Deus. E daí Deus salvou toda a minha família, foi uma bênção, foi muito bom, foi muito bom. Mas nós viemos de pobreza. A Sônia trabalhava de empregada doméstica. Eu não tinha pai nem mãe. Minha mãe já estava em outro relacionamento, longe. E eu morava com a família aqui do Manuel, a família de todos eram afrodescendentes. Tem que falar assim agora, né? Não pode falar mais preto ou negro, né? Tem que falar assim. Então tá bom, politicamente correto. E o único mais clarinho lá era eu. O pessoal perguntava: quem é esse menino? E depois o pastor Rui me deu uma guarida, e assim fomos vivendo, e fomos passando. E nós nos encontramos 2 sem tetos, 2 sem famílias, e 2 sem rumo, e resolvemos dar um rumo na nossa vida. E daí já se passaram 31 anos. Glória a Deus. Foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Eu não vou fazer média, tá? A melhor mulher do mundo, nada disso, que ela não gosta também. Ela não gosta dessas coisas. Mas foi Deus que colocou na minha vida. E naqueles tempos, nós passando grande dificuldade, do tempo que eu fiquei fora do ministério, quando retorno, o pastor Disseu nos recebe com um amor tremendo, uma generosidade muito grande, e nós pagávamos aluguel, 4 crianças morando, e o casal morando em 2 cômodos. Tinha que colocar, era beliche, só faltava colocar os meninos no cabide para dormir, porque, né, era terrível a coisa. E eu venho de uma casa, parece que a pobreza é hereditária, da tal da maldição hereditária, não tem, mas parece que a pobreza passa. E eu venho de uma casa que era 8 em 2 cômodos, que a gente morava aqui no Parque América. E a gente era tanta falta de lugar que uma turma tinha que dormir debaixo da mesa. Tinha que colocar o colchão debaixo da mesa, porque não tinha lugar. Aquele bando de gente numa casa. E éramos felizes. Não tinham o que comer, e dava aquela revoada de formiga da tanajura, e a gente catava tanajura para comer tanajura. Vocês não sabem o que é isso, né? Se você soubesse, você tem mais de 40 anos. A senhora cansou de comer, né? A gente comendo tanajura, gente. Comendo açúcar com farinha para matar a fome. Extrema pobreza. Pobreza. Quando a coisa melhorou um pouquinho mais, os meus irmãos já trabalhando, e naquele tempo, eles faziam uma coisa que quase não se vê mais. Eles pegavam todo o salário e colocavam na mão da minha mãe. Eu era pequeno, mas eles colocavam. E sobrava pouca coisa para eles, e a situação no Brasil era muito difícil, mal dava para pagar as contas. E a gente ia para a feira pedir, aqui nessa Iannini, que era a antiga 21, tinha uma feira, e a gente pedia emprego para os feirantes, menino de 8, 9 anos, pedia emprego, e eles davam. Faltava alguém, a gente dava, para arrumar laranja, arrumar banana e tal. E a gente ficava lá, trabalhava, ganhava alguma coisa. E a pobreza era tão grande que o meu sonho de consumo era uma lata de leite moça. E o dia que nós conseguimos adquirir essa preciosidade, eu, os meninos, né, nós conseguimos adquirir cada uma, nós furamos com um prego. Para demorar para acabar, exatamente. Você já fez, né? Já fez, né? Furamos com um prego lá para demorar para acabar. Que era o sonho de consumo. Gente, que pobreza terrível. Refrigerante era só no Natal. Era aquele quisuco, que tinta, né? Porque você ia fazer o quisuco, fazia o suco e ficava com o dedo manchado. Era o que tinta. Era. Tomava mais ácido do que suco, né? Mas nós éramos felizes.
E a minha mãe ignorava que aquilo falava 1 litro. E ela fazia aquele tanto, era só a água tingida, que estava escrito 1 litro, mas ela ignorava aquilo e colocava um tanto de água para render. Era uma água com açúcar tingida. Mas amei, e viemos. Mas Deus nos levantou e nos deu graça. Mas daquela extrema pobreza, que eu estava lendo esse texto aqui, lembrando, meu Deus, e naquele tempo da construção dessa igreja, estamos comemorando nossos 40 anos, né? Esse homem viveu isso. Eles viveram isso. Pessoas que da sua extrema pobreza tiraram. E se você está nesse prédio aqui hoje, tem muita gente lá atrás que passou aqui antes da gente. Tem muita gente que passou por aqui. E que voluntariamente, isso é gostoso, isso é oferta ao Senhor. Isso é coisa boa de se falar. Isso vale a pena falar. Então, a gente fala de prosperidade nesse nível. Uma prosperidade que vem de dentro para fora. Não é a prosperidade da concupiscência, que é aquele desejo de ter. Eu tenho que ter. Essa coisa maligna que está dizendo aí que você tem que desejar e exigir e ordenar para Deus. Não, não é isso. É uma coisa que vem de dentro para fora. E a nossa alegria, meus amados irmãos, nós pastores, a nossa maior alegria é ver vocês prosperarem. A gente fica muito alegre quando isso acontece. É muito, muito bom a gente ver os nossos irmãos prosperarem. E Deus vai abençoando, e a pessoa vai entendendo, e Deus vai fazendo crescer com graça, com conhecimento, da medida que Jesus ia crescendo. Jesus atingiu 30 anos de repente? Não, demorou, né? Demorou 30 anos. Mas ele crescia em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Da mesma maneira ele tem feito conosco. Mas nós queremos o miojo, nós queremos o instantâneo, nós queremos rápido. E nesse rápido, vai para a negociata, é onde você quebra a cara, que com Deus não tem negócio. Deus são princípios, e nós estamos aqui aprendendo princípios. E a minha história, mais ou menos, é essa. Aí nós morávamos lá de aluguel, profunda pobreza. Saía para trabalhar, ela de faxineira, eu do que tinha, de pintor, de eletricista, de encanador, do que aparecesse. Ia. E sustentávamos essa turma, quatro crianças. De diferença de um ano para o outro. Depois tem o quinto, que é o Mateus. Aí, ela falava assim para o Senhor. Vou denunciar ela, Sônia. Ela falava, Senhor, dá um pedacinho de terra para a gente. Olha o sonho do pobre. Parece que o pobre é tudo inho, né? Que ele acha que ele não, o pior problema do pobre é que ele acha que ele não merece nada de Deus. Você merece, irmão. Ele te fez como rei e sacerdote. Lógico que merece. Não porque por seu mérito, é que ele te fez merecedor. Ele te capacitou, ele te abençoou. Ele fez tudo por você. Inclusive no Salmos 35, 27, eu quero que você entenda isso comigo. Salmos 35, 27, diz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Salmos 35, 27. Não esqueci do testemunho, não. Vou contando aos poucos. Né? Porque senão fica falando só da minha vida, não é legal. Ele diz assim, 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Olha aqui, o salmista está dizendo que o maior interessado na sua prosperidade não é você, é Deus. Agora, por que Deus quer que você prospere? Porque Deus tem uma obra de espanto, de assombro, Deus tem a obra do seu reino. E para que a obra do seu reino cresça, é necessário, aqui no planeta Terra, uma coisa chamada dinheiro, chamado recurso. E Deus coloca recursos e te ensina depois como ser dispenseiro.
ou ensina antes. E te ensina como administrar. Mas, geralmente, quem veio da pobreza, administra um pouco melhor. Ele fala, não vou gastar tudo de uma vez, porque quem sempre foi abastardo... Vocês não sabem, tem gente que não sabe o que é isso. Gente, depois que ela falou para o Senhor isso, Senhor, dá para a gente pelo menos um pedacinho de terra, que nós façamos um cômodo em cima do outro. Olha o sonho de consumo dela, o que era? Resumindo, um terreno na comunidade, não pode mais falar favela, agora é comunidade, um terreno na comunidade para construir um cômodo em cima do outro. E apareceu ao mesmo tempo. Mas aí veio alguém lá, e Deus usou, uma pessoa que não é crente, e Deus falou, tem um terreno ali que é para vocês. Na nossa própria rua. Eu dizia, se o Senhor tem algo na nossa vida aqui nessa região, nós vamos ficar aqui. E a gente ia voltar para cá, né? Da onde nós viemos, Parque América. E Deus nos deu graça. E quando nós chegamos, ela falou, não dá para comprar isso. É muito grande. Era simplesmente 590 metros de área. E a gente dizia, não dá. Aí eu fui dormir e o Senhor disse, compra. Eu falei, como? O Senhor disse, vende tudo que você tem e compra. Aplica a Bíblia na tua vida. Aí eu falei para ela, maluco, né? Falou, vende tudo que você tem e compra. Eu falei para ela e ela topou. Aí nós vendemos tudo que tinha dentro de casa. Eu vendi minhas máquinas, vendemos as coisas que nós tínhamos. E naquele tempo ela tinha uma máquina de lavar muito boa, top de linha naquela época, era uma Lavinia White Freskenhall, daquela época, né? E lavava a roupa dela, dos vizinhos, de todo mundo. E rodou, né? Foi embora. Foi embora a máquina, foi embora, virar dinheiro. E viramos dinheiro e faltou, e um amado, abençoado, chegou em mim e falou, quanto falta? Eu falei, ainda falta uma quantidade. E nós pegamos, naquele tempo, e demos uma entrada e fomos pagar em 18 vezes o restante. E foi um milagre. E foi um milagre. E começamos a exercer o que nós tínhamos aprendido na palavra de Deus. Confiar no Senhor. Confiar com aquele pouquinho, depois confiar com aquele pouquinho que aumentou mais um pouquinho, depois confiar com aquele que aumentou mais, e assim por diante. Ah, pastor, mas dar dízimo de 5 mil reais não é fácil. Teve uma irmã que falou isso. Eu falei, é simples, irmã, vamos orar. Senhor, faz esse irmão perder o emprego e que ele arrume um emprego para ele ganhar a terça parte do que ele está ganhando. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, é a única maneira dele devolver menos dízimo, é assim. Você não deveria falar assim, você não deveria pensar no salário, você deveria pensar no dízimo. Senhor, eu quero devolver um dízimo de 5 mil reais no mês. Nem pensa no salário. Senhor, eu quero ter o privilégio de devolver na tua casa, de ver os missionários sem passar sufoco, sem passar aperto. Porque o missionário passa aperto e sufoco, porque a moeda de Deus vai embora. Aí a moeda de Deus, que era para colocar na mão do missionário, não chega. E a gente tem que fazer uma série de coisas aí para chegar um pouquinho na mão de cada missionário. Mas deveria chegar mais. Porque eu venho de lá daquela pobreza. Aí Deus dá para a gente uma área. Aí logo era tão grande que nós vendemos uma parte dela. E construímos. E quando nós estávamos construindo, eu falei, como é que eu vou construir agora? Deus falou, eu vou te dar condições. Eu fui na casa de um cliente, nos jardins, fazer uma restauração de madeiras, e eu falei, ele falou, pede o que você quiser para você restaurar, eu quero que restaura com cuidado. Traz mais umas 2 ou 3 pessoas, eu quero que restaura tudo. Eu sei que é trabalhoso, era um cliente que ele conhece da área, né? E me pede uma quantia X por semana. Aí eu pensei, naquele tempo um salário mínimo era 120 reais. Aí eu falei, falei, eu vou pedir uns 400 para ele jogar para uns 300. Quando eu pedi, ele falou, está fechado. E nós levantamos 3 cômodos em 3 meses. Entramos para dentro e saímos do aluguel. Do jeito que estava.
Do jeito que vocês passaram aqui, irmão, essa história todo pobre conhece. Entra só no piso rústico mesmo, sem rebocar, sem nada. Essa é a história que todo mundo já passou. E vai fazendo. E Deus vai dando graça. E um sonho de consumo lá da infância, olha só, a minha irmã, raramente quando dava, esporadicamente, quando chegava o final do ano, uma vez na vida, fazia um pudim de leite. E aquela turma, né? Aí tinha que dividir uma fatia que parecia que cortava milimetricamente. Quando vocês iam comer, parece que foi... essas coisas que dão para experimentar no supermercado era maior do que a quantidade que a gente pegava. E quando você sentiu o gosto, já acabou. E Deus fez tanta coisa na minha vida. Parece uma bobagem para você o que eu vou falar aqui agora. Eu tinha um desejo de comer um pedaço grande de pudim. Eu tinha um desejo de fazer isso. E a gente conversando, né? De vez em quando a gente conversa, e à noite, que é bom de conversar o casal, a gente conversando, falando para ela, né? Aí um dia a situação já melhorou, nós estávamos nessa casa. Quando eu chego em casa, o que tinha em cima da mesa? Você já sabe, o pudim inteiro. Oh, glória, que pudim gostoso. Aí ela falou para mim assim, ela falou, esse é todo para você, fiz 2 para os meninos. Eu falei, oh, aleluia. Aleluia. Se acaba aí. Porque tinha os meninos, né? Tinha os meninos. Aí, mas eu peguei um bom pedaço e comi. E eu lembrei daquela criança, que era eu. E o problema não era o pudim. Era a alma. Porque eu não comi o pudim todo. Nem tinha barriga para isso, na época. Mas no primeiro pedaço que é satisfeito. O problema não era o pudim. Era a pobreza que era muito grande. A humilhação que nós passávamos. Aquilo era muito terrível. Era. Sempre. A tia sabe que a gente vivia na casa dela lá pegando o que achasse, né? Comia de tudo. Parecia um bando de gafanhotos. Comia o que estava pela frente. Ai, meu Deus. E Deus tratou nas nossas vidas. Mas veja bem, isso que eu estou contando da minha vida, talvez seja o que você passou na sua vida. Ou um pouco, ou seja parecido. Depois nós vimos Deus fazer cada coisa. Eu estou olhando aqui, vendo a minha esposa rindo aqui, e lembrando de algumas coisas. Estou vendo o irmão Edmilson lá, que é nosso diácono lá, nosso futuro pastor aí. E vendo como Deus fez na vida dele também. Estou dizendo que é a alegria da gente ver os irmãos, né? Aí Deus chama ele, faz uma obra linda na vida do Edmilson, traz ele e tal, e vai melhorando a situação, E eu lembro do primeiro carro que ele adquiriu. E Deus fez algo tão lindo que ele falava, como é que... Eu falei, vamos lá, vamos na loja, ele escolheu. E para pagar, eu falei, não, Deus vai te dar graça, vai pagar, vai financiar, vai pagar. E ele vendia, ainda vende, mas vendia naquele tempo doce, na hora do almoço na firma, geladinho. Eu sei que naquele tempo o Edmilson pode falar depois, se ele quiser, ou pode balançar a cabeça e concordar, mas Deus colocava uma sede por geladinho tão grande naqueles funcionários daquela empresa, que ele vendia tudo. E Deus colocava uma vontade de comer doce incrível na turma lá, que ele vendia tudo. E ele começa a pagar a prestação de um carro com a venda, na hora do almoço, de doces e geladinho. E eu vi aquilo, ficava alegre, falava, glória a Deus. Outros irmãos que eu vi. E eu dizia para os irmãos, eu vi milagre na minha vida, eu vi Deus fazer milagre, eu quero ver na vida de vocês também. Então é o mesmo Deus. O que eu estou querendo falar nessa manhã é que nós estamos olhando muito para a situação do país. O governo da igreja não era Dilma, gente. O governo da igreja não é Temer. O governo da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele ama a prosperidade do seu povo. Você que está aqui nessa manhã, é momento de crise, é momento de Cristo, é momento de oportunidade, é momento de sair no meio dessa geração aqui, de vocês aqui, empresários nessa época.
Homens prósperos, mulheres prósperas. É tempo de você orar ao Senhor e o Senhor te dá uma ideia. E daquela ideia você se transforma de repente num empresário. Você que talvez está desempregado. Deus pode fazer milagre. Ele fez na minha vida. Fez na vida de tantos irmãos que estão aqui. E quer continuar fazendo. Ele quer continuar fazendo. E tirando essa parte mística que nós vimos, por que hoje nós ficamos assim tão parados nessa área da prosperidade? Porque nós ouvimos muita besteira. Ouvimos muita besteira. Eu quero pegar 2 textos que usam muito por aí. A primeira é primeiro livro de Reis, capítulo 17, que fala sobre a viúva de Sarepta, né? E depois a gente fala da outra viúva. Mas esses 2 textos, esses 3 na realidade, que é aquele que eu li de 9 e 10 de 1 Coríntios, e aí pegam esses textos, parece que já virou texto de pedir dinheiro. Quando você ouve esse texto na igreja, as pessoas já dizem, lá vem ele. Parece que é o texto-chave para amolecer o coração das pessoas, para arrancar dinheiro. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história. O rei na época era Acabe. Acabe deixa de servir ao Senhor, faz o que é mal aos olhos do Senhor, faz uma casa de deuses para a esposa e faz uma casa para Baal e começa a adorar Baal. E Elias chega, homem de Deus, no começo do capítulo 17, ele traz uma palavra do Senhor e ele fala, eu vou ler alguns versículos, ele fala que, ele começa dizendo, então Elias, capítulo 17, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Misericórdia, gente. A coisa foi tão grave, isso daqui foi tão grave, que lá em Tiago é relatado de novo essa história. Porque se não fosse nem chuva, tudo bem, porque ainda tinha o orvalho para quebrar o galho. Mas ele diz, nem chuva e nem orvalho. Nós estamos há mais de um mês sem chuva. Está terrível. Está pegando fogo no mato sozinho. Está terrível. A terra, ela depende tanto do Senhor nosso Deus. É Ele que dá os tempos, estações, é Ele que dá. O sol, a chuva seródia, é Ele que dá. Que se faltar chuva durante um ano, dá uma crise mundial. E principalmente o Brasil, que é um dos celeiros das nações. Um mês está desse jeito. E aí eles ficaram 3 anos e 6 meses. Chegou o ponto deles comerem cabeça de jumento e comer gente. E depois Deus manda ele, falou, vai e se abriga junto do ribeiro. Ele se abrigou junto do ribeiro, secou o ribeiro, lá os corvos alimentavam ele. Aí Deus manda ele para onde eu quero falar aqui, que é onde os pastores usam esse texto, muitas vezes fora de contexto, sobre a viúva de Sarepta. E Elias vai até essa mulher, e ele diz para ela assim, então, diz o versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, disse ela, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos
e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. É aqui. Depois ele vai continuar falando do filho dela, a gente fala já já, mas eles forçam o texto dizendo que Deus vai fazer isso, aquilo, Deus vai encher os teus celeiros, Deus vai te fazer um grande empresário, uma grande empresária, e força o texto. E a mulher disse que eu só tenho para mim, e o profeta, ele faz uma exigência meio maluca para ela, porque ela diz: o que eu tenho, vive o Senhor teu Deus. Não era Deus dela, que era de Sidom, mas vive o teu Deus, Deus de Israel. Porque o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho comer e morrer. Ele disse: eu sei que o que você tem só dá para o teu filho comer e morrer, mas faz primeiro para mim. É uma loucura isso. Mas foi o que Deus disse para fazer. Faz primeiro para mim, porque ali o profeta, representante de Deus. Então Deus falava no Antigo Testamento, o Espírito Santo, através do rei, do sacerdote e do profeta. Nesse caso aqui, falando pelo profeta. E ele fala com ela a palavra do Senhor. E ela, mesmo sendo de outros deuses, ela acredita. Aí eles forçam o texto dizendo: tem que fazer como ela fez, tem que trazer primeiro para Deus. Nem que você passe fome na tua casa. Eu já vi gente fazendo isso. Eu já fui na casa de gente, dizem por aí, que tem gente que virou empresário, virou isso, virou aquilo. Eu não achei ainda, irmãos. Mas eu já fui na casa de pessoas que tiraram as portas de casa e ficou só a porta da entrada e vendeu as portas para fazer tantas coisas que eles usam do nome de santa, ou de santo, que não tem nada de santo ou de santa. Não vou citar nomes. Mas força o texto. E perde a palavra do Senhor maravilhosa que tem nesse texto aqui. Porque a palavra do Senhor aqui, ele diz que Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que ele põe uma viúva para sustentar um profeta. Eu acabei de falar agora há pouco do ministério das mulheres. Uma viúva que não tinha nada e que não era temente a Deus. É temente a outros deuses. Não tem lógica nenhuma. Não. E Deus usa essa mulher, como tem usado tantas mulheres, para sustentar um profeta. Você fala: poxa, parece que o cara é abusado, né? Vai falar para a mulher que está morrendo de fome, para fazer primeiro para mim. É porque nós falamos, semana passada, sobre primícias. E ele queria ensinar para essa mulher que as primícias são de Deus. E ele ali era o representante de Deus. Primeiro para Deus. Não teve sacos e sacos de farinha. A única coisa que aconteceu aqui, que diz o texto, é que ela ia todo dia na panela, ou na vasilha, e tirava, e não descia. A vasilha deve ter enchido, e não abaixava a quantidade. E no azeite, todo dia ela ia e fazia, e o azeite não secava. Foi isso que aconteceu. Então esse texto nos ensina claramente que tem pessoas que não vão ser empresários. Ela creu profundamente. Tem pessoas que não vão ser. É isso, irmão. Tem pessoas que não vão ser. Mas tem pessoas que ela vai ter uma estabilidade, que ela vai sustentar o profeta, vai sustentar o rei, vai sustentar o sacerdote. Mesmo sendo pobre.
Pergunta para ele com quem ele conta. Tem muitos irmãos aqui que são fiéis, graças a Deus por isso. Mas pergunta para ele com quem ele conta na igreja. Os pobres. Pode contar. Pode contar com os irmãos. Pode contar. São irmãos preciosos. São fiéis. Eles não colocaram a sua fé no valor. Mas veja bem que ela creu. E segundo essa mulher aqui creu, muitos de nós não cremos. Irmãos, a pessoa que joga na Mega Sena, que joga nas loterias por aí, qualquer nome que se dê a elas, ou na Loteria Federal, muitas vezes ela é mais crente do que eu e você. Por que ela joga? Qual o princípio do jogo? E é o jogo legalizado, tá? Não tem nada de errado, não. Não é jogo do bicho, que é contravenção. É legalizado, o governo cobra imposto, tudo certinho. E desse jogo, se você não sabe, sustenta a CDHU. As construções das casas são feitas com dinheiro de lotérica. Tá, e a pessoa é crente. Como assim, pastor? Ela não vem na igreja? Ela é crente, porque ela acredita que diz lá que se você apostar tanto, se você ganhar, você vai ganhar tanto. E ela acreditando naquilo, ela joga, não é assim? Ela tem que crer, como é que ela vai jogar sem crer? E talvez ela ganhe. Diz um matemático que para ganhar na Mega Sena é a mesma coisa que você estar numa multidão de 100 milhões de pessoas, alguém jogar um papel do helicóptero, você colocar a mão para cima e conseguir pegar o papel. É mais ou menos assim. Mas a pessoa acredita numa coisa que pode ser que ela vai viver o resto da vida e não vai acontecer. E nós vemos na fila, quando nós vamos para a lotérica, eu e ele, a gente vê lá senhores de mais de 80 anos já lá, fazendo a fezinha dele. E aquele bolo de volante, né? Uma fé grande, o pastor está dizendo que é uma fé grande, que muitas vezes é um bolo de volante lá fazendo a fezinha. E a moça ainda diz, não quer levar mais um aqui da minha? Né? Aí a pessoa ainda leva, pois não. Alguém fez? Alguém por aí. Alguém já fez por aí. Por aí também tem. E tem gente pegando óleo. O Odilon está falando que pessoas pegam um helicóptero, jogam vários papéis, para quem pegar vai ser próspero. Outros pegam azeite, vai de helicóptero derramar em Brasília, outros vão derramar azeite em São Paulo. Gente, não vai mudar nada disso. Não vai mudar. Não vai mudar. Joga sal. Não vai mudar. O governo está na mão do Senhor. E se não se converterem, não vão conseguir interditar o Lula e o Lula vai ganhar. E não é a Aécio nem outro, sei lá das contas, que resolve o problema, não. É que Deus coloca quem Ele quer. Porque a única coisa que nós fazemos é eleição. Nós elegemos pelo voto. Agora, se governa ou não, é Deus que decide. Porque o cara pode morrer como eu vi na minha época o Tancredo morrer, sem governar. Ganhou, mas não governou. Nós só elegemos. Quem decide se vai governar é Deus. Lembro da época, Napoleão está dizendo, Tancredo diz isso mesmo, que nem Deus impedia ele. Pois impediu. Para mostrar que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e os povos da terra estão debaixo do seu domínio e majestade. E não tem ninguém que possa estorvar a sua mão. Agora, a igreja tem que acreditar nisso. Então o cara, ele vai lá, joga, ele acredita. E eu não acredito no profeta. O profeta diz, faz primeiro para mim. Eu não acredito no profeta. Mas o cara acredita na Mega Sena, acredita não sei tantas coisas, e nós não acreditamos no profeta.
Ou nas profecias dessa palavra. Quanta profecia tem aqui? Não está dizendo que vai ser uma mega empresária, nada disso, mas está dizendo que não vai faltar a riqueza desse texto. E depois, mais para frente, o filho dela morre. E ela pergunta para o profeta se Deus está trazendo à memória algum erro que ela fez. Talvez o filho era de prostituição. Talvez. Mas o profeta pergunta que se Deus estava trazendo à memória dela algum erro que ela fez. E o profeta fala com Deus e diz: Senhor, devolve a alma dessa criança. E Deus devolve. Então ele ressuscita essa criança. O segundo texto, a hora que se avança, é lá em 2 Reis, capítulo 4. Vocês verem a diferença que tem nesses ensinamentos. 2 Reis, capítulo 4, que é outro texto que também forçam para poder, através da sugestão e indução, arrancar dinheiro. Porque a pessoa agrada, você fala o que você quer ouvir, você fica contente, alegre, satisfeito, a mão vai mais fácil no bolso. Mas a ideia aqui é princípio. É princípio. Eu dei conselho para vocês que, foi domingo passado, se você fez mal, não fez muito bem na oferta, que foi da ceia, eu falei, o Caim também fez isso. E Deus ofereceu para ele uma oportunidade. Deus falou, volta, Caim, e conserta. E eu dei conselho para vocês aqui. Se você não fez muito bem, e você poderia ter feito melhor, volta lá no gasofilácio, volta e conserta. E pede perdão para o Senhor. Talvez até te daria uma sugestão, mas não precisa fazer isso. Você escreveria no envelope dizendo assim, eu poderia ter feito melhor. Não precisa escrever, mas na nossa mente, no nosso consciente ficaria, eu poderia ter feito melhor. Senhor, eu poderia ter feito melhor. Eu já dei mais no McDonald's do que na tua casa. Porque eu falei aqui que no nosso conceito aqui do dízimo até que está bem resolvido. Mas na oferta, a maioria ainda está dando esmola. Porque vem aquele ranço, aquela coisa da igreja católica que a gente colocava esmola no pé do santo. E a oferta não é que nem dízimo. A oferta tem uma marca, ela dói. Se não doeu, ainda não é. Oferta é aquela carinha que você faz, meu amor, como quando está a última nota na carteira e você sabe que vai embora. Ela faz assim. É a última. E ela sabe. Isso é oferta. É a hora que dói. E amanhã? Amanhã é amanhã. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou, fala com o papai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. É que nós queremos o pão de muitos dias, né? Testemunho também, pergunta para ela da libertação do óleo que ela teve. Do óleo de soja, não é óleo ungido, não. Nós passamos tanta necessidade que ia fazer compra e fazia estoque de óleo em casa. E era um toque. Sabe o que é toque, né? Aquelas coisas da alma que a gente começa a fazer voluntariamente, involuntariamente, e a gente não percebe. Chama de toque, né? E ela começava a guardar óleo. Toda vez que comprava aquele tanto de óleo. Para quê tanto óleo? Mas porque tinha aquela falta que teve lá no passado. Para que tanto arroz? Aí você vai comprar açúcar lá, irmão, o açúcar fica empedrando lá em casa. Para quê? Aí comprar carne, congela aquele tanto de carne. É horrível carne congelada. Mas por quê? Ficou aquela história lá da falta, né? E dá aquele toque. Mas, amém. Deus libertou. Glória a Deus. Já tem menos óleo lá em casa. Glória a Deus por isso. Então, e Deus fala aqui agora com essa mulher. Porque ela chega no profeta, diz o texto, diz assim, capítulo 4, 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede
Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. E veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui já é outro contexto. É outra história. Aqui já é o profeta, que era o servo de Elias, que era Eliseu, e agora o ministério agora de Eliseu. No ministério de Eliseu tem muita coisa semelhante. A mulher tem um filho, morre o filho aqui um pouco antes, ele ressuscita a criança, tem cerco, tem fome, tem muita coisa semelhante a Elias. É muito semelhante. E aqui ele encontra uma viúva, só que agora é a viúva, mulher do profeta. A viúva, mulher do profeta. E é outro texto que a tal da teologia da prosperidade força. Porque aqui essa mulher vem dizendo o seguinte: eu estou com um problema muito sério, profeta. O meu marido morreu, e tu sabes que ele era servo do Senhor, que era homem fiel. E nós temos uma dívida. E o credor veio para levar meus 2 filhos de escravos, para levar os meus filhos de servos, de escravo. Naquele tempo era comum isso. Você não pode pagar a dívida? Não tinha SPC e Serasa. Não tinha processo. Era simples a coisa. Você não pode pagar a dívida, então você vai trabalhar de escravo durante alguns anos, ou durante algum tempo, ou toda a vida, para pagar a dívida, e pronto, acabou. Está resolvido o problema. Simples assim. E ela fica desesperada, porque os seus filhos serem levados, perdeu o marido, viúva, e o marido e os filhos vão ser levados escravos. Mas o que usam esse texto? Usam esse texto da mesma forma, para dizer que aqui você vai dar tudo de Deus, a Deus, e que Deus vai te abençoar grandemente. E não tem nada disso. O texto não diz nada disso. O texto conta uma história real. Isso aqui não é alegoria, isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. Alguns teólogos falam alegoria, não é alegoria, isso aqui aconteceu. E ela chega no profeta pedindo uma solução. E a maioria de nós, eu vou terminar com esse texto, não conseguimos fazer conforme essa mulher fez. Te explico por quê. O profeta diz para ela: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas vazias. O que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, bom relacionamento com os vizinhos. Se ela não tivesse bom relacionamento com os vizinhos, eu quero ver aonde que ela ia arrumar vasilha vazia. Não ia. Porque iam dizer: essa mulher não tem cuidado, essa mulher vai estragar minha vasilha, essa mulher vai danificar, essa mulher, os filhos dela são mão leve, ou ela tem má fama. E ela não ia arrumar vasilha nenhuma. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: bom relacionamento com os meus vizinhos. Ah, meu vizinho não é crente. Não é, porque talvez não viu algo que despertasse no seu outro vizinho que é crente. Talvez seja crente chato de galocha, né? Que tem chato e chato de galocha ainda. Talvez você não é aquele crente que a mulher jogava todo dia a fezes do cachorro no muro da irmã. Todo dia. E um dia a irmã arrumou uma escadinha, e quando a mulher ia jogar a fezes do cachorro, ela foi com a sacolinha e falou: joga aqui, irmã. Chamou ela de irmã. Joga aqui. Põe aqui que fica mais fácil para mim, que senão eu vou ter que catar. Talvez você não é como aquela outra irmã que a dona fazia sempre, ou como a gente falar claramente de uma irmã aqui do nosso meio, de Parelheiros, e ela todo dia: oi, dona, como é que está a senhora? E a dona feiticeira, queimando incenso, que o incenso entrava dentro da congregação lá. Feiticeira, benzedeira.
Tudo bom, bom dia, como vai? Bom dia, como vai? A senhora conserta roupas? Conserta. Eu trouxe aqui algumas roupas para a senhora consertar. E os anos vão passando. E chega um dia que ela falou assim, olha, você me trata tão bem. Você me trata tão bem. Por que vocês são assim? E ela falou para ela, falou assim, você sabia que eu fiz bastante trabalho contra a sua vida? Ela falou, não tem problema. Eu te amo, dá aqui um abraço. Não tem problema. Você fez trabalho contra a minha vida, não tem problema. Não tem problema. E Deus vai trabalhando. Então, o que está ensinando para nós aqui? Bom relacionamento com os vizinhos para conseguir as vasilhas. E depois ele disse para ela, quando você conseguir as vasilhas vazias, entra na tua casa e fecha a porta. A maioria dos nossos sonhos, dos nossos projetos não dão certo, porque a gente conta para todo mundo. E era segredo só nosso com o profeta. Você não já falou com o pastor, ele já não te deu orientação? Então acabou. Agora conta para todo mundo está sabendo da história, aquela ansiedade terrível. Calma. Você não já falou com o homem de Deus? Já falou, não já? O homem de Deus já não orou? Então para de contar para os outros a tua bênção. Um dos BO que José arruma era o tal de contar sonho. Ele tinha que contar. Ele conta. Foi parar dentro do buraco. Apesar que era um projeto de Deus. Mas ele tinha que contar. E Deus te deu guarda. O profeta disse, fecha a porta. Só vai aparecer esse fecha a porta aqui, lá em Mateus 6,6, que Jesus diz, quando você for falar com o papai, fecha a porta do aposento, e ele te recompensará secretamente. Ele que te ouve secretamente, te recompensará secretamente. Mas ele diz, fecha a porta, tu e teus filhos. Aí os meninos trazem, imagine comigo aqui, irmãos, só imagina, uma vasilha, mais ou menos uns vasos, cabe 15 litros, dessa altura mais ou menos. É o que eles tinham. Vasos de 10, 12, 15 litros. Dessa altura. Uma botija, dessa altura mais ou menos aqui. Uma botija com uns 20 centímetros. 30 centímetros no máximo, uma botija. Fisicamente, na física, 1 litro enche 15 litros? Enche? Mas ele disse, vai lá e enche. Sabe o que ela fez? Ela creu no impossível de Deus. Porque o impossível de Deus não é impossível, é possível. E ela creu. E ela crendo, ela vai lá. Mas na primeira botija, vamos pensar comigo aqui. A mulher tem direito também, né? Na primeira botija, você não acha que passou uma pequena dúvida? Será que enche? Passou, irmão. É muita coisa. Fala, irmão, uma vasilhinha desse tamanho, para encher uma desse tamanho. Mas na hora que ela começa a encher, e aquilo vai subindo, aquele óleo vai subindo, e ela vê transbordando, aleluia. Ela falou, traz outro menino. E enche o outro. E traz outro menino, e enche o outro, e traz outro, e dá aquela euforia, porque o óleo está subindo, e Deus está dando provisão, e traz outro, e ela está trazendo, e daqui a pouco ela fala, traz mais um, e o menino falou, acabou, mãe. Acabou. E quando acabou o óleo. Último ensinamento nesta manhã. A provisão de... Aí sim, essa se tornou empresária. Essa sim. Sabe o que ela faz? O que a maioria de vocês e eu não fizemos. Você vai no profeta. Profeta, o que eu faço? Minha vida está assim, assim, assim. Profeta, o que eu faço? Aí o profeta diz, faz assim, meu filho. Falou com vocês ou não já falou? Já falou? Compra um consórcio, meu filho. Gasta menos. O profeta deu recomendações, não deu? Sabe o que essa mulher fez? A maioria não faz isso. Quando encheu, e ela tinha muito azeite, muito dinheiro. Sabe o que ela faz? Ela volta no profeta e fala, e agora, o que eu faço?
O Senhor me deu a recomendação de o que Deus ia fazer, e agora que Deus fez, o que eu faço? E o profeta diz para ela: vende, paga primeiro os teus credores e depois vive do resto. O que ele disse para ela? Se torne uma empresária do azeite. Venda azeite, depois compra azeite, depois venda mais, compre, e assim sucessivamente você vai viver do azeite. Vivei disso, é o que está escrito aqui. Mas a maioria de nós, irmãos, quando recebemos uma herança, como recebemos uma indenização, ou uma grana boa, vamos falar assim, a maioria não vem no profeta. Esconde, guarda, com medo, avareza, porque o problema da prosperidade, e eu quero finalizar, que Deus não prospera por causa da avareza, e a avareza é pecado de feitiçaria. É uma idolatria terrível. Tem pobre que é orgulhoso, tem pobre que não usa roupa usada, tem pobre que não permite que ninguém sirva ele ou ela. É pobre, mas tem orgulho. E essa mulher, ela volta no homem de Deus. Ela diz: o que eu faço? A maioria não volta. Infelizmente, isso vai se repetir muitas vezes ainda. Prospera, e a hora que prospera, ele nunca reclamou disso, não. Nem a tia nunca reclamou. Mas ele sabe o que eu estou falando. Parece que nunca viu a pessoa, parece que nem conhece, some do mapa. Com medo do pastor querer lhe pedir uma oferta, ou ele ter que dar uma oferta, ou ele ter que dar o dízimo daquilo. A maioria de vocês não estão preparados para receber uma herança de 500 mil reais e R$1 milhão. A maioria não está preparado para isso. Mas começa no 1.000. Começa a tirar o coração da idolatria no 1.000, no 5.000. Faça um curso de finanças, nós temos aí. Temos aí. Aprenda a lidar com Mamon, a dominar Mamon, não ser dominado por Mamon. Deus ama a prosperidade do seu povo. Alegrem-se e digam continuamente: Deus que ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu povo. É tempo não de crise, é tempo de Cristo. É tempo de semear em terra seca. Eu mandei para muita gente esses dias o filme do Fazendeiro e Deus. Um pequeno vídeo. Ele plantando em terra seca e não choveu. E para plantar batata tem que chover. Tem que chover. Ele planta em terra seca e fez a melhor colheita da vida dele. Todos chamaram ele de louco. Estou falando mais atualmente, que é um filme, né? Todos, até o gerente do banco, falou: você está ficando maluco. O único plantador, e colheu e prosperou muito. É época... Você está perdendo, meu irmão, minha irmã, talvez a melhor época de semear no reino de Deus. A minha vontade é de ver vocês prósperos. A minha vontade, eu já vi Deus fazer muita coisa na minha vida. Já falei para vocês, Deus já me deu tanta coisa. Eu já vi, eu estou falando de um Deus, não é só do que eu leio aqui nessa palavra. Eu estou falando de um Deus que eu já vivi, que eu já toquei, eu já experimentei. Eu já vi claramente na minha vida, na minha família, já vi na vida dos meus irmãos. Eu estou falando de algo que eu já experimentei literalmente. E você pode experimentar isso. Você está no ministério que tem essa marca. Nesses 40 anos tem essa marca profética de Deus. Uma marca de um povo próspero. Não deixa essas coisas aí fora. Não deixa o errado ficar pelo certo. E não troque o certo pelo duvidoso. Seja crente. É tempo de... Alguém é crente. É tempo de... É tempo de... Que Deus abençoe a tua semente e a tua sementeira. Em nome de Jesus Cristo.